Olá, pessoal! Todo mundo chegando? Vamos começar o nosso Facebook Live de hoje. A gente quer falar hoje bastante sobre a estrutura do escritório da qualidade. A gente teve aí bastante feedback de vocês no nosso webinário, né, que foi semana passada, na segunda-feira. A gente também teve feedback por e-mail, feedback de várias pessoas que se interessaram pelo nosso curso. Aliás, muito obrigada por aqueles que se inscreveram. A gente está com um grupo bem legal, bem grande, que começou o curso hoje. O curso, infelizmente, está fechado. A gente já formou a turma e fechou para inscrições. Agora é rezar para que um dia ele reabra, mas ele não tem previsão de reabrir. Então, a gente está agora com esse grupo fazendo o curso, iniciado hoje e com muito entusiasmo, né? Acho que a gente vai fazer aí um grupo bem interessante. E aí a gente se propôs, então, a falar um pouquinho da estrutura do escritório da qualidade, do núcleo da qualidade, seja lá que nome a gente dê para essa estrutura que é importante estar presente nos hospitais, nos ambulatórios, enfim, todos os tipos de organizações de saúde que desejam sim implementar a gestão da qualidade e sim ou não a acreditação. Tá? Eu queria que já temos aí 5 participantes, eu queria que vocês fossem comentando o seu nome e de onde vocês são, pode ser? Tem alguém aí de São Paulo? Tem alguém do Nordeste? Por favor, vamos começando aqui discriminando de onde vocês vêm, para a gente ter um papo bastante bacana. E aí vocês podem ir colocando as dúvidas e perguntas que porventura vocês venham a ter. Aqui na nossa página eu consigo enxergar aqui todas as perguntinhas que porventura vocês lançarem. E a ideia desses Facebook Lives justamente é ter esse momento onde a gente vai discutir temas relacionados à gestão da qualidade, acreditação e segurança do paciente. Temos já a Luciana, de Londrina, Paraná. Muito bom, Luciana. Mais ou menos um ano atrás a gente fez um curso de formação de avaliadores em Londrina, foi bem legal. A Poliana, de Goiânia, também fizemos um curso lá em Goiânia. Poliana, há cerca de 2 anos atrás, um curso de formação de avaliadores. Goiânia, a gente tem um carinho muito especial por lá, porque a gente tem vários clientes já acreditados ou em processo de acreditação, bem bacana. A Cláudia Mara, que é avaliadora, acabou de entrar, aqui de São Paulo, lá de São Paulo. Tatiane Nemitz também, avaliadora de São Paulo. A Eleonora Diva, boa noite do Rio de Janeiro. A Eleonora sempre participando aqui dos nossos eventos, muito bom. E aí, a gente já tem aí 6 pessoas e eu queria que vocês fossem lançando suas perguntas sobre o que eu queria falar hoje, que a gente teve mais volume de questionamentos, foi sobre essa estrutura de gestão da qualidade. A gente não preconiza, e nem o Manual da ONA preconiza, que exista um escritório da qualidade. Isso não é mandatório para que você seja acreditado. Mas a gente entende que a organização de uma estrutura de qualidade é muito importante, né? A definição de quais controles internos você vai ter, como é que você vai fazer a gestão de auditorias internas, auditorias externas, gerenciamento de riscos, gerenciamento de processos, enfim, são N atividades que essa estrutura de gestão da qualidade tem que lançar mão e a gente justamente quer discutir um pouco desse modelo que é o que a gente vai estar abordando bastante no curso. O Alexandro chegou, o Alexandro Alves, ele é de São José do Rio Preto. Muito bem, Alexandro, seja bem-vindo. E quem mais? Já temos 9 pessoas, tem gente que ainda não se apresentou, agora 10, vamos lá, se apresentando. E eu quero perguntas, senão eu vou ficar aqui falando sozinha, aí não tem muito sentido. Quero que vocês lancem mão de perguntas sobre a estrutura de gestão da qualidade de hospitais, organizações de saúde de modo geral. A Nair Leonardo, que também é avaliadora do IVES, fala boa noite. Boa noite, Nair, aí de Brasília. A Janine Rosas, também bastante participante dos nossos eventos. Seja bem-vinda, Janine. Vamos lá. O Jorge Costa, também sempre aqui. Olá, boa noite, Jorge. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Queria que vocês contassem para mim quem de vocês chegou a se inscrever no nosso curso ou desse grupo ainda não tem ninguém. O que vocês me contam?
A Janine coloca beijos acreditados, é isso aí. A Janine é lá do Ceará. A gente fez um trabalho bem bacana com o Ceará. A gente teve as primeiras 2 instituições de odontologia do Brasil acreditadas pela ONA e foram lá no Ceará, uma nível 2 e uma nível 1. E entre outras várias organizações de saúde públicas acreditadas. Foi um trabalho bem bacana que a gente gostou muito. A Jennifer Lopes chegando, boa noite, Jennifer. Melissa Peixoto, boa noite. Larissa Desotti, boa noite. Vários avaliadores aí do IBS. A Eleonora conta que já está inscrita. Muito bom, Eleonora. A gente vai ter vários momentos aí de discussão desses temas. A Janine colocou 3, são 3, mas eu falei as 2 primeiras, né? A primeira de nível 1, a primeira de nível 2. E quem sabe a primeira de nível 3 logo seja um de vocês aí também. Marieta Stephanie, boa noite, Marieta, seja bem-vinda. Já estamos aí com 23 pessoas ligadas aqui no nosso Facebook Live. A Janine comenta, né? São 2 nível 1 e 1 nível 2, isso mesmo, Janine, isso em serviços de saúde bucal. É o grande desafio aí, né? A gente já tem esse manual de odontologia pela ONA há muito tempo, né? Mais ou menos aí um pouco mais de 2 anos que ele foi publicado e a gente ainda não tinha tido nenhuma organização acreditada e foi aí um grande desafio, né? Uma grande conquista ter aí os 2 primeiros nível 1 e o nível 2 acreditados pelo IBS, e agora a gente tem 3 organizações acreditadas no total pela metodologia da ONU. É muito bom, porque agora a gente começa aí um desenvolvimento de divulgação de práticas de segurança de paciente focadas em odontologia, né? A gente sabe que a odontologia ainda é um público, né? Um tipo de serviço que não se envolveu muito com o processo de acreditação, e a gente sabe da importância, né? Os riscos que o paciente corre muitas vezes no consultório, seja ligado à radioproteção, né, não controlada, seja ligado às questões de esterilização, às questões do cuidado, enfim, são vários pontos de riscos que a gente tem que tomar bastante atenção. Renata Moreira diz boa noite, e também boa noite para a Janine. Muito bem, eu quero agora perguntas, pessoal. Senão eu vou ficar falando sozinha aqui, não tem sentido. Quero perguntas sobre a estrutura de gestão da qualidade. Quem aqui é gestor da qualidade ou analista da qualidade nas suas organizações? Quem trabalha com qualidade? Fora a Tatiane Nemitz, que eu já sei. Quem mais trabalha com gestão da qualidade nas suas organizações de saúde? Ninguém? A Nair também eu sei que é bastante envolvida com a gestão da qualidade da sua organização. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom? Deu uma parada aqui. Vamos lá. A Vanice Costa acabou de entrar. A Vanice que é presidente do IBS e diretora de certificação. Seja bem-vinda. Oi, Vanice. Seja muito bem-vinda. E aproveitando a presença dela, quem tiver perguntas sobre o processo de certificação, é com a Vanice. Ela é a pessoa ideal aí para estar respondendo. A Vivian Giudice também é a nossa diretora, acabou de entrar no nosso Facebook Live. Também pode estar respondendo para vocês perguntas sobre como entrar no processo, como receber uma proposta comercial, toda essa parte mais burocrática e administrativa da coisa, é com ela. E eu fico com a parte mais científica, a parte de divulgação de conhecimento aí baseado em evidências, toda essa parte que vocês já conhecem que a gente faz aí, principalmente no canal Excelência em Saúde, que já completou aí mais de 65 episódios diários de vídeos que contam para vocês práticas, boas práticas, estudos sobre segurança do paciente, acreditação e gestão da qualidade de modo geral, né? Um trabalho aí incessante para a gente tabular todos esses estudos, escolher os melhores estudos e divulgar isso no YouTube e em podcast para vocês. Quem que está no IBS aí, que entrou como IBS? Oi, Alex, animada para mais um Facebook Live. Não sei se é o Leandro, se é o Christian. A Janine colocou muito bom por sinal, Alexia. Obrigada, Janine. Espero que todos vocês, eu não digo diariamente, porque eu sei que é difícil, mas dia sim, dia não, alguns dias na semana possam estar vendo os nossos vídeos que são
escolhidos muito a dedo, escolhidos com que critério? Com o critério de que são estudos que podem ajudar vocês na implementação de práticas de gestão da qualidade, seja em qualquer tipo de organização. Claro que a gente às vezes fala de estudos específicos, por exemplo, o vídeo de hoje fala sobre se a gente está ou não contando para o paciente oncológico o tempo de sobrevida que ele tem e o quanto isso é discordante entre o que o médico acha que ele vai sobreviver, né, baseado em estudos, e o que o próprio paciente e família pensam sobre o tempo de sobrevida dele, né? Claro que é um assunto bem específico para oncologia, mas que com certeza todos nós podemos nos beneficiar porque a gente fala de transparência, fala de cuidado centrado no paciente. A Priscila fala, tenho ajudado o setor da qualidade do laboratório que trabalho, estou muito feliz com o aprendizado que venho adquirindo, que bom. Bem cansativo, mas valioso. É cansativo, Priscila, a gente tem muito a aprender, né? A gente fala que a gente já está no mercado de acreditação há mais de 10 anos e a gente ainda está aprendendo, né? Aprendendo com vocês, aprendendo com estudos, é extensivo, mas é por isso que a gente acaba fazendo esses momentos para a gente discutir tudo isso que pode estar partilhando, né, com as pessoas, para que a gente não crie a roda o tempo todo, né? A Isabela Castro, que é odontologista, que aí é uma das mais empolgadas com esse processo de acreditação em odontologia. Seja bem-vinda, Isabela. O Leandro, olá, Leandro, também é do IBS Knowledge in Healthcare. A Janine fala, está falando em cuidado centrado no paciente, importante para a nossa prática, seja qual for a área. É isso mesmo, Janine. A gente tem no Manual da ONA um requisito que fala da importância da gente ouvir o paciente, da gente atender as preferências, as questões de tradição, né? E muitas vezes isso não é pensado nas organizações, né? A gente tem, por exemplo, organizações aqui no Brasil que atendem populações indígenas, né? Que ao invés de leitos, tem redes. Olha que interessante, né? Isso é um exemplo prático de como atender a preferência do seu paciente, né? Seja também nos aspectos nutricionais, né? Tendo uma segunda opção de cardápio, por exemplo, para aquele paciente que muitas vezes não gosta do peixe que está sendo servido no dia, enfim. A gente tem que pensar em como atender esse paciente e entender que o paciente ele é o seu cliente, ele é o seu insumo, mas ele é o seu produto também. Então, ele está em todas as fases do seu processo de atenção, de assistência à saúde, né? E é ele que a gente tem que agradar e atender aos requisitos, né? A Isabela conta que no meu hospital somos voluntários no núcleo de segurança do paciente e sempre falamos do IBS. Isso aí, a Isabela é de um grande hospital no Rio de Janeiro, que é cliente do IBS. Que bom, Isabela. Ela fala também excelente. Bem-vinda, Rebeca Sampaio. A Carta fala, no Maranhão também temos esse caso de atendimento em redes. É isso aí, Carta. Tem muitas coisas diferentes aí no Brasilzão, né? A gente sabe das diferenças geográficas, as diferenças de linguagem, de tipo de população, né? A gente tem um caso interessante que é numa comunidade de São Paulo, né? Um hospital que a comunidade indígena que mora perto desse hospital pediu para que o frango que fosse servido quando fosse servido frango no hospital, esse frango fosse fresco, né? Fosse abatido no dia. Então, a nutrição teve que buscar aí, formas de garantir um fornecedor que abatesse esses frangos no mesmo dia ou em poucas horas antes, né? Então, são coisas excêntricas, mas são exemplos do que a gente está falando, né? O cuidado centrado no paciente. Vamos ver aqui. O Jorge, acredito que num futuro não muito distante, toda e qualquer unidade prestadora de serviços de saúde deverá ser habilitada a prestar serviços à população somente com uma certificação de qualidade reconhecida, ainda que seja de nível primário, isso incluindo seus colaboradores. Isso já ocorre em algum outro lugar fora do Brasil? Sim, Jorge. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui na Austrália, né, eu moro na Austrália, a certificação de qualidade é mandatória, né? Então, qual instituição de saúde que não seja acreditada, ela não recebe, por exemplo, benefícios governamentais, né? E isso impacta financeiramente absurdamente nessas instituições. Então, teoricamente, 99% das organizações são acreditadas. As que não são acreditadas são aquelas que acabaram de surgir, acabaram de ser criadas e estão no processo.
mas é praticamente mandatório, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, vários países europeus, na Inglaterra, França, praticamente não existem mais organizações de saúde que não estejam acreditadas ou não estejam dentro do processo de acreditação. Quem sabe isso não aconteça brevemente aqui no Brasil, a gente torce, mas sabe que ainda é um caminho longo, né? A gente sabe que hoje a ANS acaba fazendo uma pressão para que as operadoras de saúde qualifiquem a sua rede prestadora de serviços. Isso já é um esforço e uma força para a gente, mas ainda é uma sementinha no meio de tantas opções, uma gotinha aí no meio do oceano, né? A Fabiola, boa noite, seja bem-vinda, Fabiola. A Vanice fala, o IBS estará na Hospital Med em Recife. Então é a feira Hospital Med famosíssima essa semana em Recife. Quem é do Nordeste puder participar, a gente vai ter um stand grande ali, a gente está chamando de Ilha de Acreditação, onde a gente vai abordar as metas de segurança do paciente, a gente vai estar lá, as duas diretoras, né, a Vivian Gildice e a Vanice Costa vão estar presentes nesse stand, esclarecendo dúvidas, distribuindo materiais, enfim, tudo aquilo que as organizações de saúde do Nordeste podem estar precisando, né? Janine fala que também acredita nisso, a Vanice contempla aí que a data é de 17 a 19 de agosto, então são só 3 dias, é praticamente a segunda maior feira hospitalar, né, de saúde do Brasil. A gente tem a feira hospitalar que acontece há mais de 20 anos em São Paulo, que é sempre no mês de maio, e a gente tem o Hospital Med, que é um pouco mais recente, mas que também tem um volume muito grande de comparecimentos que ocorre anualmente em Recife, sempre perto dessa data de agosto. Então, são 2 momentos onde o IBS sempre tenta participar e encontrar pessoalmente as pessoas que estão nessas feiras, né? A Ana Carolina acaba de entrar, seja bem-vinda, Ana Carolina. A gente já está agora com 35 pessoas, muito bem. E eu estou aqui disponível para estar respondendo perguntinhas de vocês sobre essa estrutura de gestão da qualidade. Quem quer fazer alguma perguntinha? Colocamos aqui no Brasil, já existe a lei da ANS, que é a 13003, que fomenta a acreditação das instituições com reconhecimento em reajustes de tabela para as instituições que aderirem à metodologia. Né? Se vocês tiverem perguntinhas, a gente tem informações no próprio site nosso, vocês podem digitar ali na busca, né, ANS, o nome dessa lei, a gente tem alguns artigos já publicados, e a gente também pode responder sobre isso no e-mail atendimento@ibes.med.br, tá bom? Já tem várias organizações de saúde que estão em busca desse reconhecimento, porque elas querem mostrar para as operadoras que elas merecem ser mantidas no quadro de credenciamento. A Rebeca fala que se pudesse estaria lá, né, no Hospital Med, mas vou ajudar a compartilhar. Obrigada, Rebeca, muito bom. A Carita fala, tem-se observado uma não interação entre a enfermagem e os serviços odontológicos nas UTIs. Acho interessante que o IBS promova uma discussão sobre isso. É isso mesmo, Carita, a gente andou conversando bastante, principalmente com a Isabela até fez um artigo para o nosso site, que há pouco mais de um mês a gente publicou. A gente sabe que hoje a UTI, poucas UTIs têm o odontologista efetivamente presente, efetivamente prestando assistência e mostrando resultados, né? Porque muitas vezes ele presta uma assistência ótima, mas ele não consegue mostrar para a instituição, por exemplo, com indicadores ou com resultados assistenciais, que ele faz a diferença. E a gente sabe que ele faz a diferença, né? Faz a diferença muito, assim como o fonoaudiólogo, né? Você é fonoaudiólogo e sabe dessa luta para que a gente demonstre o papel de cada membro da equipe multiprofissional. Então, a gente tem fomentado, sim, nessas discussões de odontologia, não só a acreditação de serviços ambulatoriais, né, odontológicos, mas também a participação do odontologista nas UTIs. E é óbvio, é uma luta que vai levar aí alguns anos, eu diria, para que o odontologista consiga mostrar efetivamente para que ele veio e por que ele está nas UTIs, né? Foi a mesma luta que talvez o farmacêutico tenha tido há 15 anos atrás, né? Farmacêutico clínico, que hoje ele já é bem reconhecido, mas que no começo eu participei dessa fase, onde eu tive que mostrar como farmacêutica por que eu existia, e mostrar principalmente para a enfermagem que eu não estava roubando um pedaço das atividades que elas faziam anteriormente, por exemplo, como manipulação de drogas antineoplásicas, que é o que eu fazia, mas que eu tinha chegado ali para agregar, mostrar valor e facilitar o trabalho delas, né? Então, acho que é nesse sentido que o odonto também vai ter
essa participação. A Isabela comenta que nunca teve resistência da enfermagem, ótimo, então isso é um ótimo sinal, Isabela. A Janine fala certeza, e a Isabela fala, pode e deve ir muito além dos protocolos de prevenção de PAV. Claro, né, não é só as práticas de higiene bucal simples, né, e constantes no protocolo de PAV, que são função do odontologista. Isso vai muito mais além, a gente pode fazer discussões bastante ricas quanto a isso. A Elita fala, Alex, é uma boa prática montar kits individuais dos medicamentos para sedar os pacientes para realizar exames de imagem, ou eu poderia deixá-los todos juntos? Elita, método é método, né? A gente acaba não interferindo muito qual que é o método certo e o método errado. Claro que sempre que você puder, né, fazer kits e deixar ali, por exemplo, doses máximas controladas, né? Sempre é mais útil, porém, isso interfere também na sua logística, né? O quanto de pessoas você tem para montar esses kits, o quanto a enfermagem vai estar sendo treinada para não desmontar esses kits e usar, às vezes, 2 kits em um paciente. Tudo isso são interfaces que a gente tem que ter quando a gente monta uma metodologia de trabalho. Então, é o que eu falo, não tem certo, não tem errado, mas a gente tem que ver quais são os controles e o envolvimento que a sua equipe interna e a equipe de enfermagem tem para que você escolha entre um método e outro. O que mais que a gente tem aqui? A Isabela fala, acho importante a gestão de pessoas no dentista, respeitar a enfermagem que já estava lá realizando o trabalho. É isso aí, Isabela, é aquilo que a gente falou, né? Não é tirar o trabalho, né, a ocupação de um outro profissional que estava lá, é mostrar o valor agregado. O que o odontologista está trazendo de diferente que possa agregar valor. A Vanice fala, Alexia, vamos falar sobre a importância das auditorias internas. É isso aí. Eu comecei falando sobre a estrutura da qualidade, a gente acaba indo para outros assuntos. O que eu tenho a dizer sobre as auditorias internas? E o que a gente vê de fragilidade nas organizações que realizam as auditorias internas? Então, o primeiro você precisa ter ferramentas, né, checklists ou listas de verificação, factíveis com o que você pretende avaliar nos seus processos. Então, você vai ter processos assistenciais, processos administrativos, processos de apoio, e você tem que estabelecer checklists que contemplem, por exemplo, se você é uma instituição acreditada, uma instituição que está buscando uma acreditação, esses seus checklists têm que contemplar os requisitos que vão ser buscados no seu processo. Né? Então, por exemplo, a gente falou do cuidado centrado no paciente, que a ONA tem um requisito relacionado a isso, né? Se a instituição atende às preferências, tradições, etc. do paciente. Então, isso tem que ser verificado em todos os processos assistenciais. E muitas vezes o que a gente vê nas listas de verificação é que são listas muito burocráticas e que não agregam valor. Então, primeira coisa é parar e pensar como é que está a minha auditoria interna frente ao que eu estou buscando verificar. Outra coisa, essas listas elas não são imutáveis, uma vez que você construiu elas são as mesmas, elas têm que ser cíclicas. Então, por exemplo, a cada vez que a acreditação, né, o processo de acreditação acontece na sua instituição, ou uma manutenção acontece, você tem que pegar todos aqueles dados e informações que vieram naquele relatório que a acreditadora deixou na sua organização e rever o seu checklist. Então, o que está tendo tanta fragilidade aqui que não está constando no meu checklist? E aí você começa a incorporar novas coisas nessa sua lista de verificação. Outra coisa importante é aquilo que já está muito amadurecido, você já sabe que funciona, por exemplo, ter um responsável técnico na área. Se aquilo já é mandatório na sua organização, a gestão de pessoas cuida daquilo muito bem, já não é um problema, começa a tirar isso do seu checklist para que isso não fique também muito demorado, não fique muito maçante quando a equipe de auditoria interna vai até esses processos. Outra coisa importante é equipe que vai realizar a auditoria interna. Não adianta pinçar qualquer pessoa na organização e falar assim, olha, vai lá na farmácia e faz a auditoria interna do processo. Farmácia, por exemplo, nutrição, CME, são processos extremamente técnicos, específicos e que se os auditores internos não entenderem como o processo funciona, se eles não tiverem capacitações sobre o que está sendo pedido em cada um dos requisitos, né, desse checklist, eles não vão saber avaliar, não vão saber auditar e muitas vezes acaba criando uma situação de desconforto entre o auditado e o auditor, né? Então, a gente tem que ter muita pertinência e ter fases de capacitação para essa equipe contínuas frente a esses requisitos que estão sendo pedidos.
A Marta fala, tenho visto a falta desse cuidado orobucal em nossos clientes, falta essa prática nas UTIs e realmente eles fazem a diferença, fazem mesmo, Marta. As instituições que já implementaram o odontologista no seu quadro de pessoal, elas estão tendo muitos benefícios. A Isabela pode falar um pouco disso, mas são benefícios que precisam ser mostrados para a alta direção, né? Para que você convença a alta direção de que esse profissional precisa estar ali. E ele diminui custos, ele diminui média de internação, ele diminui danos ao paciente, né? Então, sempre coisas que a gente busca na nossa assistência. A Vivian fala, visitem o Hospital Med, né? Já falamos, teremos palestras sobre implantação da acreditação ONA, gerenciamento de riscos do paciente. É isso aí, a gente vai ter uma palestra específica na quinta-feira, que é o segundo dia, sobre a experiência do paciente, que a gente ainda não divulgou, a gente vai divulgar hoje, uma palestra adicional. Então, quem puder estar lá na quinta-feira, acho que vai ser o dia mais repleto de palestras, tá bom? A Marieta, abordando sobre o paciente oncológico, qual conduta tomar quando os próprios familiares não querem que o paciente saiba do diagnóstico? Isso é muito comum, mesmo sabendo que ele tem o direito em saber. Isso que a gente fala bastante são as questões éticas que precisam ser definidas na sua organização. Então, assim, claro que é um direito do paciente saber e a família também tem todo um envolvimento e muitas vezes, por exemplo, se é um paciente muito idoso, né, um paciente de 85 anos, qual que é o direito dessa família em precaver esse familiar de estar sabendo da verdade, né? Eu, na minha prática, eu já trabalhei bastante tempo com oncologia. Na organização onde eu trabalhei, eles tentavam ao máximo não atender a essa família, mas não cumprindo o que a família pedia, mas tentando convencer essa família de que o mais importante era contar sim para o paciente, né? De que esconder, uma hora isso ia ser descoberto, porque o paciente ia sentar lá na sala de quimioterapia, ele vai conversar com outros pacientes e ele vai observar, todos ali estão em tratamento de câncer, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso fica muitas vezes pior para esse paciente, porque ele acaba descobrindo de uma maneira muito ruim. Então, o que a gente sempre preconiza é tentar estratégias de convencimento da família de que ela precisa, sim, contar para o paciente, né? E aí o médico tem que ter todo um engajamento para tentar convencer isso da melhor forma e explicar que os riscos do paciente ficar sabendo de outra forma são grandes, né? A Cláudia Mara fala... Alexa, fale um pouco sobre a importância do controle de documentos da qualidade. Isso é um ponto de bastante fragilidade ainda nas organizações. A organização ela precisa ter vários controles, né? Primeiro, o controle do que está sendo produzido de documentos. Então, tudo que está sendo produzido tem que passar pelo escritório da qualidade, ou pelo núcleo da qualidade, ou pela uma pessoa que trabalha com a qualidade na organização, seja lá qual for a estrutura. O que acontece é que muitas vezes os setores produzem documentos e já começam a usar esses documentos sem esse fluxo de, primeiramente, formatação e aprovação desses documentos. Então, essa é a primeira fase e isso pode ser verificado nas auditorias internas. Então, se o processo tem procedimentos que não estão validados. Segunda fase acabei de receber como escritório da qualidade esses documentos. Eu tenho que ter critérios bem definidos para entender quais desses documentos precisam de uma segunda validação. Por exemplo, os documentos que estão relacionados a riscos de infecção, eles têm que ter sim a validação do SCIH da organização, ou da CCIH, chame como for. Né? Procedimentos relacionados à segurança ocupacional que porventura são realizados num laboratório, por exemplo, tem que ter a validação do SESMIT. Então, esses critérios eles têm que ser criados já na gestão da qualidade para que a própria gestão da qualidade siga esse fluxo. Foi validado, né, pelos entes respectivos, aí tem a fase da disponibilização desses documentos. Então, a disponibilização também tem que ser controlada. Então, se eu tenho, por exemplo, um procedimento de lavagem, né, higienização das mãos, por exemplo, que é um procedimento do SCIH que vai contemplar várias unidades assistenciais, praticamente todas. Essa disponibilização, então, para cada um dos processos que esse documento foi disponibilizado, eu tenho que ter controles. Quando foi entregue, se essas cópias são em folha, né, não são eletrônicas, eu tenho que ter a garantia de que eu tirei o procedimento antigo e coloquei o novo no lugar, né? Não deixei os dois ali tendo o risco dos profissionais estarem utilizando o documento antigo. E eu tenho que ter o controle das revisões desses procedimentos. Então,
de quanto em quanto tempo isso é revisado, e quando alguma coisa é revisada, como é que eu registro o histórico dessas alterações, que também é outra coisa muito importante. Então, nesse procedimento de higienização das mãos, mudamos alguma coisa relacionada ao uso do álcool gel. Então, isso que foi mudado tem que ficar registrado, seja no novo procedimento, seja numa lista mestra, enfim, o método é de vocês, mas que o controle precisa existir, tá bom? Olá, Jonathan, seja bem-vindo. A Rebeca fala, esses benefícios bucais na UTI ajudam a controlar algum tipo de infecção? Claro que sim. A PAV, né, pneumonia associada à ventilação, é a principal delas, né? A Isabela até já comentou um pouquinho. No bundle, né, no pacote de intervenção da PAV, existe toda a parte de higienização bucal, incorporada como uma das etapas críticas e diárias de serem atendidas. E o odontologista pode sim ser o profissional que fica responsável por essa execução, né, ou coordenação da execução junto aí à equipe de enfermagem ou não, tá bom? Rebeca, o Jonathan já respondeu a pneumonia associada à ventilação mecânica. A Fabiana fala, podemos falar do gerenciamento de risco e a importância de se notificar? Muito bem, Fabiana, obrigada aí pela pergunta. Bom, o gerenciamento de risco ele é extremamente amplo, né? Ele envolve várias etapas, então desde identificar os riscos em todas as atividades do seu processo, estabelecer um método de análise daqueles riscos, né? Até quantificando se esse risco é grave, não é grave, se ele é provável de acontecer, se não é provável de acontecer, se eu tenho métodos de detectar esse risco previamente antes dele causar dano ou não. Então, eu acabo tendo a obrigatoriedade de usar uma ferramenta validada, né? A gente sempre orienta para o uso do FEMEA, que é a ferramenta mais comum, mas existem outras ferramentas bastante interessantes para serem utilizadas. A partir disso, eu tenho ali um mapa dos meus riscos e quais as medidas preventivas e corretivas eu tenho que implementar para gerenciar esses riscos. A outra fase, então essa é a fase proativa, é a fase da identificação, é a fase onde eu vou ter a identificação daquilo que pode acontecer, e que é a fase ativa, né, do gerenciamento de riscos. A fase passiva é a notificação. Então, assim, mesmo eu tendo gerenciado, alguns danos, alguns eventos ainda estão acontecendo. E aí a importância é a gente ter um fluxo de notificação muito claro e muito seguro na nossa organização. A gente vai falar essa semana de um trabalho que conta, um trabalho que foi realizado na Arábia Saudita, que eles fizeram uma pesquisa com, acho que mais de 300 profissionais de saúde, e entre 40% médicos, 40% enfermeiros e 10% farmacêuticos, e grande parte deles, principalmente médicos, diziam que não notificavam os eventos adversos porque eles não sabiam que existia esse fluxo na organização. Então, olha onde é que a gente está falhando, olha como é importante a gestão da qualidade estar fazendo o seu papel de capacitar as pessoas para os fluxos existentes na organização. Então, não é que as pessoas não queiram notificar, não é só que as pessoas muitas vezes têm medo de notificar, porque isso também é um outro problema que a gente já abordou até no nosso webinário, né? A questão da cultura punitiva, o medo de notificar. Mas, independente disso, muita gente quer notificar, mas ele não sabe como, e ele não sabe o que notificar. Então, uma reação adversa a medicamento, eu devo notificar? Essa agulha que não está sendo perfurante, né? Ela está rasgando a pele do paciente, eu preciso notificar? O paciente que caiu, eu preciso notificar? Ah, mas cai toda hora, eu vou ficar notificando toda hora? Vai! Né? Então, são essas coisas que a gente tem que deixar bem claro na nossa organização. O que mais aqui? A Elita fala um pouco sobre engajar líderes na importância de treinamentos de reciclagem anual de seus colaboradores. Primeira coisa, Elita, a gente evita falar de reciclagem anual, tá, ao máximo, porque claro que podem existir ali os seus cronogramas anuais de treinamento, a gente não é contra isso até é interessante no sentido de organizar um pouco mais a instituição. Mas mais do que o treinamento anual, a gente tem que estar ali mês a mês identificando o que está errado, o que não está sendo cumprido, quais os procedimentos que não estão sendo claros, o que não está tendo adesão, os protocolos que não estão sendo implementados, e a gente fomentar a educação e o treinamento todo santo mês. Então, o que nesse mês está frágil no meu processo? Sei lá, eu sou um processo de endoscopia. O que eu estou observando é que o meu agendamento não está cumprindo
os 30 minutos ali que eu tenho de tempo para desinfectar o endoscópio. Então, se isso não está funcionando direito, eu não vou esperar o próximo mês de dezembro para falar que isso é importante para eu preconizar no cronograma anual. Eu tenho que já implementar um processo de treinamento e capacitação já, porque isso pode ser dano para o paciente nos próximos meses. Ok? Então, é claro, o líder ele é quem vai ter que ter essa capacitação de identificar o tempo todo o que está precisando virar treinamento ou que é uma orientação pontual. Claro que muitas coisas são orientações pontuais a um colaborador, a 2 colaboradores, isso não vai virar um grande treinamento. Mas, obviamente, sempre que isso puder ser formalizado, mesmo que seja uma conversa, uma orientação, é importante a gente formalizar e, para os treinamentos todos, a gente começar a implementar práticas de avaliação de eficácia também. Não adianta treinar, mas treinar mal, né? Treinar com materiais inadequados, com palestrantes inadequados, que não agregaram valor, ok? Jonathan, qualidade é mudança, vejo que é algo cultural. Como começar? Jonathan, é trabalho de formiguinha mesmo. Quando a gente fala começar, né, você quer começar um processo de cultura de melhoria, um processo de gestão da qualidade, comece identificando aqueles líderes que são mais engajados. Líderes engajados, que podem ser poucos, às vezes são 5 líderes na organização inteira, que tem 40 líderes. Às vezes você tem 3 colaboradores que são altamente engajados e motivados, entusiasmados com gestão da qualidade. Chame essas pessoas para criar ali um núcleo, né? Você pode chamar de núcleo, time, equipe, o que você quiser. Mas tente transformar essas pessoas como braços de apoio para que elas sejam multiplicadoras desses conceitos que você precisa disseminar na organização. Okay? A Vivian coloca algumas dicas para promover a cultura da qualidade. Então, a alta administração deve comprar a ideia da qualidade, ser exemplo, óbvio, né? A gente vê isso ainda muito acontecendo. A alta administração, ela só quer o certificado, ela não quer saber o que ela tem que fazer com isso, para isso, né? Ela quer o certificado. Então, essa é uma organização que não nos interessa, né? A gente quer organizações verdadeiras, organizações que comprem a ideia da melhoria da qualidade. Ela fala que campanhas são boas estratégias para disseminar a cultura. Estruturar comitês ou escritórios da qualidade, a gente também fomenta isso, isso não é mandatório pela ONA, como eu já falei, mas a gente fomenta que existam núcleos, equipes, times, ou mesmo que seja uma única pessoa, mas que isso seja extremamente estruturado. Fala comunicar os passos de implantação do sistema da qualidade, dar feedback aos resultados alcançados, é isso aí, feedback é importantíssimo, já falamos isso bastante no webinário, quanto ao feedback de notificações, mas o feedback tem que ser constante sobre todas as etapas da qualidade. E reconhecer as pessoas que contribuíram para a transformação da cultura. Isso aí. Premiações, às vezes não é uma premiação financeira, mas às vezes um destaque do mês, uma medalhinha, alguma coisa que você possa reconhecer. Essa pessoa está participando e está promovendo a questão da qualidade na minha organização. A Fabiana fala ótimo direcionamento. A Laura fala sobre a subnotificação de eventos. Qual a estratégia para estimular as notificações? Falamos bastante isso no nosso webinário, Lara. São diversas estratégias, mas como eu falei agora há pouco, o principal é ter um fluxo claro de notificação, claro. Então, todo mundo tem que saber como notificar, se é em papel, se é eletrônico, para onde isso vai, quem responde. Esse fluxo, ele muitas vezes, eu diria que 90% das organizações, esse fluxo não é claro e as pessoas não sabem nem como notificar e nem o que deve ser notificado, tá? E engajar as pessoas, né? Treinar, lembrar que a gente tem turnover muito alto nas organizações de saúde, então o tempo todo a gente tem ali 3%, 2%, 1% do nosso corpo de trabalho mudando todo mês. Isso é bastante, a gente está falando aí que em 100 meses todo mundo vai sofrer um ciclo de mudança, né? Então é muito grande esse turnover. Em todas as regiões do Brasil, a gente acompanha isso nas organizações que estão no processo de acreditação. E a gente precisa, então, ter treinamentos admissionais que comentem sobre esses assuntos, né? E periódicos para aqueles que já estão na organização. O Leandro fala, pessoal, caso achem que esse evento das segundas de excelência no Facebook Live deve continuar, dê um curtir para saber se vale a pena continuar com essa iniciativa. Então, todo mundo colocando um curtirzinho aí para a gente saber se realmente vale a pena a gente estar aqui na noite de segunda-feira. Eu sei que segunda-feira é um dia às vezes complicado para todo mundo, a semana está começando, mas acho que é um dia que a gente acaba juntando essas ideias todas e começa a semana muito bem para implementar essas dicas que a gente troca aqui nas nossas organizações. A Carita fala, com certeza a capacitação deve ocorrer na medida que se tem uma fragilidade nos processos, é isso aí. Daniele fala, achei ótima sua fala de gerenciamento de riscos ativo e passivo.
Mas quando fala do passivo, tendemos a vincular ao núcleo de segurança do paciente e temos que lembrar dos riscos administrativos que nem sempre geram eventos adversos, e sim como não conformidade entre os setores. É por isso, Dani, que a gente estimula muito que o núcleo de segurança do paciente não seja uma estrutura separada da gestão da qualidade da organização. As organizações que estão fazendo dois núcleos muito separados acabam tendo a mesma fragilidade que a gente comenta tanto sobre o saque, a ouvidoria e a qualidade, que em geral são estruturas separadas que não se conversam, e o tanto de riqueza de detalhes, de informações que o SAC tem, porque é ele que recebe as reclamações dos pacientes e familiares, é uma fonte inestimável de trabalho para a gestão da qualidade. Então, o que a gente fala é: tentem articular processos que se conversem, né? Se não for uma estrutura única, pelo menos que hajam ali encontros periódicos para se discutir o que está acontecendo, né? E tenham fluxos claros. Então, o evento adverso vai para o núcleo de segurança, ou tudo vai para a qualidade e a qualidade redireciona para o núcleo de segurança. Então, às vezes isso é melhor, então a triagem não fica a cargo do colaborador, fica a cargo de um desses núcleos e esse outro núcleo passa, por exemplo, o que é não conformidade para um, o que é evento adverso para outro, tá bom? Tudo é questão de fluxo, bato de novo na tecla, os fluxos não estão sendo claros na organização. O Jorge fala, deve continuar. José Jerônimo, seja bem-vindo. Lara Vander Dressen, seja bem-vinda. Fabiana, como aprender com os eventos que causaram óbitos? Qual o melhor método para analisar? Bom, o melhor método para analisar óbitos é transformar a comissão de revisão de óbitos e a comissão de revisão de óbitos materno-infantil em parceiros da gestão da qualidade, em parceiros do núcleo de segurança do paciente. O que acontece hoje é que essas duas comissões acabam tendo foco em tabular estatísticas. Então, eles tabulam as estatísticas, apresentam no final de um mês ou apresentam no final de 3 meses, seja lá qual for o formato, e ponto. Eles não estão, na grande maioria das organizações que a gente faz diagnóstico, eles não estão incorporando a função de identificar fragilidades na assistência. Até porque muitos desses membros acham que isso é delicado demais, isso pode mexer com aquele médico que é cliente, com aquele parceiro. Então, a gente tem que mexer um pouco nessa estrutura, a gente tem que incorporar, junto a esses médicos que fazem parte dessas comissões, capacitações em alinhamentos de que eles são um fator primordial para se identificar a fragilidade na assistência. E o que é muito legal é que várias instituições hoje já incorporam pessoas da equipe multiprofissional, então farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, nas comissões de revisão de óbitos. Olha que bacana essa ideia. E as comissões que estão trabalhando de forma multiprofissional estão muito bacanas, identificando várias fragilidades, porque tem um olhar diferenciado de cada um desses membros, né? Cada um desses membros acaba identificando: opa, eu como farmacêutico estou enxergando aqui uma fragilidade muito grande no processo medicamentoso desse paciente. Ele estava recebendo eletrólito concentrado numa sobredose aqui, e isso pode sim ser um motivo de causa da sua morte, né? Então, a gente precisa incorporar essa possibilidade. A Liana fala: sensacional, obrigada, Liana. Thaís, deve continuar, todo mundo falando, deve continuar o Facebook Live, a gente vai tentar então continuar sempre, tá, gente? É um momento, acho que, de troca, né? Vocês comentam o que está acontecendo, a gente comenta do lado de cá a nossa percepção como acreditadora. Isso também é importante, acho que para vocês, né? O que a gente está vendo nesse Brasilzão inteiro que pode interessar a vocês? Como é que estão as outras organizações? Será que é uma fragilidade só da minha organização ou todo mundo está tendo esse problema? Então, por exemplo, nos fluxos de notificação, eu diria para vocês que 90% das organizações estão tendo problemas com os fluxos. Eles não deixam isso claro para a sua população de colaboradores. Ana Carolina, utilizei as Olimpíadas como método de divulgação das metas internacionais de segurança do paciente na instituição que trabalho. Foi bem legal. E a ação entre as equipes. Isso é uma dica legal, Ana. É interessante a gente pegar, isso eu aprendi com uma jornalista, pegar as questões sazonais, né? Então, por exemplo, vem aí o dia do enfermeiro, vem o dia do nutricionista, o dia do cardiologista, as Olimpíadas, enfim, o que está acontecendo no mundo que eu posso usar como gancho de campanhas promocionais, né? Então, sempre pensar nessas estratégias usando a sazonalidade, divulgações de eventos que estão acontecendo, seja em nível nacional, seja na sua organização, seja na sua cidade, como estratégias adicionais de divulgação. A Nair fala: Alex, em relação à análise de prontuários, é comum a organização, quando está iniciando, realizar análises quantitativas. O que você diria a respeito sobre a importância da análise qualitativa?
eu diria que é tão importante quanto ou levemente mais importante que a análise quantitativa. A quantitativa, ela nos dá fotos, né? Então, eu sei, por exemplo, o percentual de óbitos que estão acontecendo nos finais de semana. Eu sei o percentual de óbitos que estão acontecendo à noite. Eu sei se estão morrendo mais nessa especialidade ou nessa especialidade. Então, eu acabo tendo fotos. Agora, a análise qualitativa, que é o que a gente muitas vezes aprende com as auditorias clínicas de prontuários, elas são muito mais ricas, né? Elas acabam transparecendo as fragilidades um pouco melhor e a gente consegue trabalhar nas maiores gravidades, nas maiores incidências de problemas. Doutor Alexandre, que é avaliador, entrou. Seja bem-vindo, Alexandre. A Fabiana fala sobre a RDC 36, que direciona sobre o núcleo. É isso aí, Fabiana. A Vivian fala, perfis de líderes se engajam melhor na implantação das metodologias de qualidade. Comprometido, responsável, otimista, reflexivo, analítico, ali um monte de opções aí de competências que esse líder tem que ter. O Jurandir fala, no hospital que trabalho, o saque, qualidade e segurança de riscos estão na mesma estrutura e mesma pessoa como gestor. Fantástico, Jurandir. Acho que esse seria o modelo ideal. Claro que a gente sempre fala, a gente não preconiza método. Pode ser que existam organizações que têm as 3 estruturas separadas e que funcionem muito bem, porque os fluxos de comunicação entre as 3 estruturas é transparente, é límpido, sistemático e gera valor, né? Então a gente não fala qual é o método principal, mas seja qual for o método escolhido, ele tem que funcionar, tem que ser efetivo. Nair fala que lá no hospital dela também é assim, lá em Brasília. Luciane, seja bem-vinda. A Juliana fala, Alex, você poderia falar sobre plano terapêutico multi em serviço especializado como oncologia, por exemplo? Bom, lembrando que o plano terapêutico é aquilo que o médico define para o seu paciente, ok? O plano terapêutico, ele não é formalizado necessariamente por todos no prontuário. Ele é uma conduta médica. Agora, o plano, o médico define quais as ações que cada um dos membros da equipe multi vai ter que desenhar para esse paciente. Então, por exemplo, para esse paciente que, na oncologia, né, que está fazendo uso da capecitabina, né, uma medicação oncológica domiciliar, o médico pode descrever nesse plano terapêutico que ele quer a participação do farmacêutico clínico acompanhando a adesão dessa paciente no uso da capecitabina. Então, ele quer que o farmacêutico aí incorpore uma prática X que está desenhada na organização para que ele monitore a adesão, monitore os eventos adversos relacionados, né? Então, o plano terapêutico ele é médico, mas ele tem que ter o alinhamento de todos os membros da equipe multidisciplinar, ok? O Carlos Mandolese entrou, meu primo, seja bem-vindo. A Jara, quais estratégias para fidelizar a utilização da pausa cirúrgica? Jara, na verdade, a sistemática da cirurgia segura ela tem que seguir as preconizações da OMS, né? Essas pausas cirúrgicas elas têm que ser definidas junto com toda a equipe do centro cirúrgico. Tá? Então, não pode ser uma especialidade isolada, não pode ser a enfermagem querendo, todos os processos eles têm que estar alinhados em conjunto, ok? O Carlos fala parabéns, obrigado, o Alexandre muito bom, muito bem. A Ana Carolina, fiz cartazes de divulgação, ações nos setores, com um quiz de perguntas sobre práticas de segurança e as metas, e quem acertava ganhava uma medalhinha. Muito bem, foi feita de papel mesmo. É isso aí, Ana Carolina. A gente não precisa de dinheiro, ok? Lembrem-se disso, a gente não precisa de dinheiro para ter boas ideias, para a gente ser criativo em estratégias de envolvimento, né? Então, por exemplo, tem um hospital que eu conheço que colocou os critérios de deterioração clínica do paciente, do time de resposta rápida, fez um cartãozinho, plastificou e pregou na tela de cada um dos computadores da organização inteira. Então, assim, o médico, a enfermagem, fisioterapeuta, enfim, todo mundo tinha facilmente ali, enquanto estava digitando, o olhar nítido para os critérios de deterioração e chamada do time de resposta rápida. O uso de adesivos, uso de botões, enfim, crachás diferenciados. Então, você tem ali crachás diferenciados para quem é brigadista, para quem é membro de uma comissão X, para quem, enfim, né? Usem a criatividade, a gente não precisa de muito dinheiro para ser criativo, ok? O brasileiro é ótimo nisso, a gente é top em usar criatividade e flexibilidade para ter boas ideias de implementação. Suzana Piacente entrou, seja bem-vinda, Suzana. A Elita fala, num serviço de imagem onde ocorrem reações alérgicas ao contraste, eu mensuro este incidente através de indicador
e é necessário notificar cada evento, a gente assim, só vai criar um indicador de eventos adversos se você tiver uma incidência né, que seja comum aí ao longo dos meses. Nem sempre você vai criar um indicador, um gráfico, às vezes você tem ali uma tabelinha onde você vai anotando ali ao longo do mês todos os eventos. Se todos têm que ser notificados, todos os eventos de reações adversas, seja contraste ou qualquer tipo de medicamento, têm que ser notificados. Por que é importante a gente notificar todos? Mesmo aqueles mais simples. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar, principalmente a farmácia, né, a incidência dessas reações. Porque a gente sabe, por exemplo, que reações adversas a contraste são esperadas num percentual muito mínimo para a população de pacientes. Porém, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 2 critérios são importantes para que a gente aumente o alerta e principalmente fortaleça a notificação. Primeiro é o aumento da incidência, então, olha, eu estou tendo 3% dos meus pacientes com reações adversas a esse contraste. Isso não é comum, isso não é preconizado em bula, isso não é aceitável. Então, esse é um motivo, sim, de você notificar o fabricante, de você notificar a Anvisa, né? Aí você toma ações adicionais. Então, aumento da prevalência e, principalmente, reações adversas ainda não descritas em bula, né? Então, essa reação adversa ao contraste causou, sei lá, um espasmo X nesse paciente, que não é previsto para esse tipo de medicamento. Então, isso sim tem que ser notificado com bastante veemência, e principalmente para a Anvisa, ok? O que mais aqui? Renata, seja bem-vinda, Renata. A Vivian fala, Alex, estamos falando bastante sobre segurança do paciente, comunicação institucional. Comente um pouco a todos sobre a importância das políticas institucionais preconizadas na metodologia da ONA. Muito bem. Lembrando que a gente está quase acabando o nosso live, ok? A gente está com um curso bem bacana que vai acontecer aqui em São Paulo, no mês que vem, que é sobre as políticas organizacionais, né? Então, são as políticas que a metodologia da ONA preconiza para que sejam implementadas em todas as organizações de saúde, todas, seja você um hospital, seja você um ambulatório, um laboratório, um banco de sangue, você tem que seguir obrigatoriamente essas políticas, ok? São políticas que vão ser disseminadas, né, pela alta liderança, né? Então isso vem de cima, tudo que é política vem de cima e tem que ser desdobrado em todos os processos. Então, quando eu estou falando, por exemplo, da política de identificação do paciente, eu estou falando que eu tenho que ter práticas de identificação nas unidades assistenciais. Então, se o paciente vai usar pulseira nas unidades de internação, como é que eu faço para aquele neonato, para aquele queimado, o neonato de baixo peso em que a pulseirinha fica saindo, o queimado que não pode ter o contato com a pulseira. Então, essas exceções têm que ser pensadas. Como é que eu faço, por exemplo, paciente ambulatorial? Eu tenho ali 10 mil atendimentos de ambulatório por mês nessa minha grande instituição. Como é que eu faço? Eu vou ter pulseira para todo mundo? Qual o custo disso? Se eu não vou ter pulseira, qual é o método que vai ser usado apenas para o paciente ambulatorial? De repente eu posso ter um crachá, eu posso ter, enfim, né, um outro método que seja mais barato para esse profissional, para esse colaborador, desculpa, para esse paciente. Outra coisa que eu tenho que pensar nas outras políticas, por exemplo, a política de gestão de pessoas, né? Eu tenho que ter definições muito claras para todos os tipos de organização, para todos os tipos de processos, e principalmente quando eu falo de terceiros, quando eu falo de médicos, a minha política tem que incorporar todas as possibilidades, né? Então, a gente vai promover esse curso que vai ser bem legal, mês que vem, vai ser em São Paulo, no Hotel Braston. Deixa eu pegar ele aqui para contar tudo para vocês. A gente vai falar da política de gestão da qualidade, da política de comunicação institucional, política de gestão de pessoas, política de gestão de custos, política de consentimento informado e esclarecido, que a gente tem muitas dúvidas, política de gestão ambiental, política de gestão da informação, que as pessoas ainda não sabem o que é isso, política de identificação do paciente-cliente, que já falamos, política de qualificação de fornecedores, que a gente tem fragilidades em quase todas as organizações, e, principalmente, política de segurança do paciente, ok? Então, temas aí bastante grandiosos para a gente discutir nesse curso, que vai ser um curso presencial, não vai ser um curso EAD,
E a gente espera que vários de vocês possam participar, estar lá em São Paulo, vai ser no dia 30 de setembro. Então tem bastante tempo aí para vocês se programarem, se inscreverem. As inscrições com desconto vão até o final desse mês. E depois a gente tem as inscrições normais, ok? O que mais que temos aqui? A Luciane, a gente tá finalizando, tá, gente? Mais 5 minutinhos pra gente acabar. Luciane fala, boa noite, Alexia, parabéns. Obrigada, Luciane. Como funciona a gestão de treinamentos aí? Não entendi esse aí. Aí é no IBS, aí é na Austrália. Depois você me fala aqui, Luciane, para eu poder responder com pertinência, que eu não entendi muito bem a sua pergunta. A Veridiana Pedro falou lá, boa noite, parabéns. Obrigada, Veridiana. Estamos aí com 42 participantes. Acabando aqui, a gente tem 4 minutinhos. Quem quer fazer as últimas perguntinhas? Talvez 1 ou 2 perguntinhas para a gente finalizar. Se puder ser sobre a gestão da qualidade, relação aí com núcleos, comissões. Acho que esse assunto aí gerou bastante dúvidas aí no último webinário. A gente recebeu aí algumas dúvidas por e-mail também que a gente acabou respondendo pontualmente, para que a gente não desvirtue. Tem mais, gente? Alguma perguntinha? Não tô vendo mais ninguém aqui comentando. Vamos lá, senão a gente vai estar encerrando. Se a Luciane puder responder para mim o que ela quis dizer com aí, eu agradeço por eu poder responder de maneira pertinente. E lembrando que esse curso que a gente falou sobre as políticas relacionadas ao manual da ONA referem-se ao manual de 2014, que é o manual que está vigente até agora, tá? Esse manual, ele só vai ser revisado, né, modificado e implementado em 2018. Então, a gente tem aí mais 1 ano e meio quase, onde essas políticas são as políticas obrigatórias para todas as organizações de saúde, ok? Então, e a importância, né? As pessoas sempre perguntam, mas eu preciso formalizar essas políticas ou basta implementá-las? Dificilmente você vai ter uma implementação muito efetiva se você não formaliza, né? Então, quais são as regras? Como eu falei lá na identificação do paciente, quais são as regras para identificar as imagens radiológicas? Quais são as regras para identificar medicamentos? Quais são as regras para identificar o neonato de baixo peso? Quais são as regras para identificar gemelares? Quais são as regras para identificar queimados? Enfim, são muitas exceções e tem também as regras generalistas, né? As regras para aqueles tipos de pacientes gerais, onde a gente vai estar preconizando na instituição como um todo. Se a gente não formaliza, dificilmente as pessoas seguem, porque elas não sabem nem onde buscar essa informação, tá? Então, as políticas todas têm que ser formalizadas sim, ok? Gente, estamos aí a 2 minutos de finalizar o nosso treinamento. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, senão a gente vai dar o encerramento já. Vamos lá. 44 pessoas, sejam bem-vindos aí os últimos que conseguiram entrar no nosso Facebook Live. Vamos lá. E, obviamente, a gente vai ter Facebook Live toda segunda-feira. Então, se vocês, de repente, lembrarem de alguma pergunta que não foi... vocês não conseguiram fazer agora, anotem, deixa anotadinho, a gente traz essas perguntas, vocês trazem essas perguntas aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Então, só olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai então finalizando por aqui, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada às quase 45 pessoas que estiveram aqui com a gente nessa 1 hora, a gente chegou a 1 hora de Facebook Live, bastante. E a gente, obviamente, conta com vocês para curtir e compartilhar o nosso canal Excelência em Saúde, não esqueçam disso. Muito obrigada e muito bem-vindos àqueles que se inscreveram no nosso curso, na estruturação da gestão da qualidade em saúde. É um tema muito importante. A gente vai estar disponibilizando bônus, materiais adicionais, fazendo webinários específicos para esse grupo. A gente tem agora um grupo de Facebook só para esse grupo, então vai ser bem bacana quem estiver com a gente nessa empreitada, ok? Gente, muito obrigada e a gente se vê na segunda-feira que vem, tá bom? Um abração, tchau, tchau!